comentadinhos, aqui é a Isa e dessa vez o vídeo é diferente. Hoje eu vim aqui fazer justiça pela personagem Dolly, a personagem mais injustiçada de Rua Dálmata 101. Mas eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Mas Isa, por que ela é tão injustiçada? Bom, é que a maior parte dos fãs de Rua Dálmata 101 agem exatamente igual a Delilah e comparam muito ela com o Dylan. Porque o Dylan é inteligente, o Dylan é educado, o Dylan é comportado, enquanto a Dolly é um suco de rebeldia. Ela é bagunceira, ela é não sei o que. Sendo que isso já tá errado. Afinal, se realmente formos comparar ela com o Dylan, percebemos que ela é a pessoa mais recomendável para cuidar da casa. O único problema que falta nela é responsabilidade. Se ela tivesse isso, seria perfeita para cuidar da casa. Um pouquinho decepcionado. Até porque quando alguma coisa acontece, a Dolly desconfia com motivo. Ao contrário do Dylan, que desconfia só porque assim, além dela ser uma ótima espiã, até porque ela é muito ágil e rápida, podendo superar até um ninja, o que é uma habilidade incrível. Outra coisa que eu queria comentar é que ao contrário do Dylan, a Dolly é quem mais sabe resolver os problemas. Além de que ela é uma boa observadora, já que foi ela quem notou primeiro que o Hunter não era confiável. Foi ela que descobriu que a Clarissa iria humilhar o Dylan. Foi ela quem percebeu que a Clarissa fez alguma coisa com o Hugo. E ao contrário do Dylan, que tem um filhote favorito, alerta de spoiler, é o Dawkins, a Dolly não tem nenhum filhote favorito. E não sente inveja de um filhote que claramente é especial, não é, Dylan? O problema da Dolly é que ela não é de ligar muito pra nada, mas provavelmente é porque ela pensa que o Dylan iria consertar as coisas, sendo que ele não iria. Porque quando a Dolly faz besteiras, ela se arrepende e pede desculpas. E como sabemos que ela realmente se arrependeu? Simples, basta ver os episódios, pois podemos ver que ela não repete as suas ações. Ou seja, ela realmente aprendeu e evoluiu como pessoa. Digo, dálmata. Ao contrário do Dylan, que faz besteira e repete em 3 episódios a mesma besteira. E mais, a Dolly não precisa de um empurrão para ela pedir desculpas. Talvez a maior parte das vezes. No episódio da Da Vinci, ela é a primeira e se não a única a pedir desculpas para ela. No episódio Minha Bela Dolly, ela pede desculpas porque percebeu que ela estava agindo igual uma babaca. E isso estava influenciando Dizzy e Didi. Com raiva! No episódio Questão de Equilíbrio, ela pede desculpas, chorando de tão arrependida que estava porque achou que ia de Vasco e não queria ir com esse fardo. No episódio Golpe da Poesia, ela fala publicamente que o poema não era dela, e sim do Dylan. Isso com o Dylan apoiando ela, mas ela não conseguia suportar a culpa. E de novo, o Dylan estava apoiando ela. Mas mesmo assim, ela pediu desculpas e assumiu a culpa. Um ponto a se ressaltar é que a Dolly não é tão influenciada tão fácil quanto o Dylan. E quando é, o que é bem raro, isso afeta ela e apenas a ela. E não todo mundo. E sejamos sinceros, o Dylan é mimado sim. Quando o Diesel ganhou aquele concurso, o Dylan poderia apenas dizer que o voto dele não contava, porque o Diesel não estava como candidato. Mas ao invés disso, ele só arrumou as coisas dele e foi para casa da árvore dele. Ou seja, ao invés de resolver a situação, agiu igual uma criança mimada. E de quebra ainda ofendeu o Diesel que estava do lado dele. Ao contrário da Dolly, que mesmo ela perdendo, decidiu ficar, pois ela sabia que o Diesel não ia aguentar ficar como cachorro-chefe, e se ofereceu para cuidar de tudo para ele. E tudo bem que não deu muito certo, mas só isso já mostra que o que falta na Dolly é ser responsável e um pouco mais de lógica. Desse jeito, ela poderia até cuidar da casa sozinha sem o Dylan. Muita gente não gosta da Dolly por considerarem ela bagunceira e ciumenta, isso por causa do episódio Encontro Perfeito. Só que vocês têm que ter noção de duas coisas. A primeira é que Dylan não é tão comportado e limpo. Já teve momentos durante a série onde o Dylan se mostrava bagunceiro também. E sobre o ciúme, sejamos sinceros, o ciúme da Dolly foi só porque ela tinha medo de perder sua melhor amiga. Mesmo que ela nem fosse perder, afinal a Roxy, mesmo que ela saísse com Dylan, ela ainda estaria sempre perto da Dolly. E
E de qualquer maneira, um detalhe a se enfatizar é que a Dolly é a quem mais se importa com sua família, pois ao contrário do Dylan que traz estranhos pra dentro de casa e acha que ninguém ali além dele é importante, a Dolly considera todos os filhotes importantes e sempre tenta deixar todo mundo feliz, como por exemplo o Deepak. Afinal, ela sabia que o Deepak era necessário na casa e sabia de sua importância, e que ele ter ido embora era um mau sinal. Também podemos ver isso no episódio Inferno de Dante, onde por mais que tanto ela quanto o Dylan tenham humilhado Dante, quando eles percebem que Dante ficou super triste, eles dois tentam alegrá-lo, mas quando notam que nada dá certo, Dylan se enche e desiste, e continua a vida como se nada tivesse acontecido. Já Dolly persiste e descobre uma maneira de alegrar o Dante, que seria fazer com que suas previsões dessem certo. E de fato, ela consegue fazer Dante ficar feliz e alegrá-lo de novo. E isso acontece em vários outros episódios, como Disputa da Realeza, onde ela faz o possível e o impossível só para que sua família possa ver os cortes reais. Ou até no próprio episódio Minha Bela Dolly, já que a Dolly só aceita virar a Camila por causa da família dela, já que a Clarice estava insultando os dálmatas. E de novo, por mais que tenha assim alguns episódios onde ela é babaca, ela não é tanto comparado com o Dylan, pois como eu disse, os problemas em que a Dolly se mete só afetam ela. E mesmo que não afetassem ela, pede desculpa e não repete o que faz, o que já faz dela ser uma dálmata incrível, porque ela se importa de verdade com sua família, e mesmo ela fazendo algumas coisas ruins, tipo jogar a culpa pro Dylan, vocês também teriam que ter noção de que quando ela leva a culpa, ela leva um esporro enorme. Mas quando o Dylan leva a culpa, não acontece praticamente nada, e podemos ver isso tanto no episódio Melhor Amigo do Cachorro, quanto no episódio Questão de Equilíbrio, o que até faz sentido ela colocar culpa nele, embora não seja o certo. E também não é certo comparar ela com o Dylan, da mesma forma que a Delilah faz. Porque por mais que o Dylan seja assim um nerd, isso não o torna um bom personagem. E sinceramente, as pessoas que comentaram nos meus vídeos dizendo que a Dolly também é ruim, que faz besteiras e que o Dylan é injustiçado e tá na razão, são pessoas que viram filmes demais, porque nem sempre o nerd vai ser o bonzinho que sofre e o descolado um babaca irresponsável, que é o caso de Dylan e Dolly. O Dylan, mesmo sendo um nerd, é um babaca, já a Dolly, sendo uma descolada, é um amor de pessoa. E se for pra comparar os dois, pense no seguinte: o que faz alguém ser uma boa pessoa? Alguém que erra e não faz nada em relação a isso? Ou alguém que erra, mas aprende com seus erros e evolui como pessoa? As coisas estão esquentando aqui na Rua Dálmatas número 101. Por isso que eu disse, eu realmente considero a Dolly uma personagem injustiçada, até porque os fãs sempre comparam ela com o Dylan e ficam nesses estereótipos de que ela é bagunceira e não liga pra nada, enquanto o Dylan é o responsável que cuida de tudo. Sendo que eu já falei em vários vídeos que na primeira oportunidade ele larga tudo que tá fazendo, e honestamente, ver que as pessoas aqui no meu canal nem veem direito meus vídeos pra falarem essas besteiras, me faz me sentir meio idiota, já que eu edito e dou meus argumentos só pra ver alguém dizer que o Dylan é um coitadinho injustiçado. Ah, isso é ridículo. Ainda mais quando falam da Dolly, sendo que ela obviamente é superior a ele, mesmo também fazendo coisas erradas. Ela mostra tentar ser alguém melhor. Você me conhece bem, não é? Enfim, pintadinhos, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, lambidinhas e bye bye!